Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos, hoje é terça-feira, dia 31 de março. Veja agora os destaques de hoje. Rio Grande do Sul tem mais uma morte por coronavírus. A vítima de Novo Hamburgo é a quarta em uma semana no estado. Bagé faz barreiras sanitárias nas entradas da cidade, porque o município é o segundo do estado com maior número de infectados. Mercados se adaptam às regras de combate ao coronavírus. Proprietários, funcionários e a população estão conscientes e adotaram várias medidas, algumas até criativas. E a feira? A feira foi parar na internet. Veja como a tecnologia ajuda os produtores rurais a continuar as vendas. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até a 13h. Já está no ar. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a quarta morte por coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. É uma idosa de 84 anos da cidade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Está aí a mensagem, o tweet da Secretaria da Saúde. A Secretaria de Saúde informa que foi confirmado o quarto óbito em virtude de coronavírus no Rio Grande do Sul. Trata-se de uma idosa residente de Novo Hamburgo, de 84 anos, e é para lá que nós vamos. Nós vamos até o Vale dos Sinos conversar com o colega Lucas Abate sobre mais este caso e chama a atenção o número de vítimas fatais aí na região do Vale dos Sinos, não é mesmo, Lucas? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. É isso mesmo. São 2 casos em Porto Alegre e os outros 2 casos fora de Porto Alegre são aqui do Vale dos Sinos. Ontem a gente trouxe a informação da morte do empresário em Ivoti e agora a confirmação dessa segunda morte, a quarta no estado, aqui em Novo Hamburgo. Na verdade, André, essa morte aconteceu no último sábado. Uma idosa de 84 anos estava internada desde a terça-feira, acabou falecendo no sábado, mas só teve o coronavírus confirmado, então, pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda-feira. E até para dar mais detalhes sobre essa situação e até atualizar como está o andamento, o acompanhamento dos casos de coronavírus aqui na região de Novo Hamburgo, do Vale dos Sinos. A gente vai conversar agora com a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut, para dar mais detalhes. Prefeita, primeiramente, boa tarde. E qual era o perfil dessa vítima que acabou sendo a primeira vítima de coronavírus aqui no município? Boa tarde a todos os ouvintes do SBT. Esta era uma senhora de 84 anos, uma senhora que tinha um convívio familiar intenso, não era uma senhora que viajava, mas ela tinha um convívio com netos e com filhos e com parentes, bastante convívio familiar. Uhum. Dentro dessas pessoas que ela teve contato, alguma outra manifestou sintomas do coronavírus? Nós estamos agora com a Secretaria de Saúde, acompanhando todo o histórico desta senhora e sim há pessoas da família que já apresentam. Uhum. Alguma com sintoma mais grave ou é só essa senhora que apresentou? Não, até o momento apenas os sintomas e isso está sendo avaliado então pela nossa Secretaria de Saúde através da Vigilância Sanitária. Prefeita, sei que você estava numa... André, a prefeita está na escuta, se quiser pode fazer a pergunta diretamente para ela. Oi, prefeita, eu bom dia, não prefeita. Estou ouvindo. Agora sim, bom dia, André, Olá, estou ouvindo prefeita. você. Prefeita, eu sei que a senhora tinha uma relação muito próxima deste empresário do Sucos Petri, que faleceu também no Vale dos Sinos. A pergunta que eu faço, prefeita, Novo Hamburgo, uma das principais cidades aí da região do Vale, a capital do calçado. Há muitos empresários que viajaram, que foram para fora do país participar de feiras, como em Milão, por exemplo, feira que aconteceu no início do ano. Há alguma iniciativa da Prefeitura de Novo Hamburgo para uma atenção especial a esse público que viajou? O que a senhora tem feito? Porque chama a atenção esses 2 casos de vítimas fatais aí no Vale dos Sinos, prefeita. Bem, nos 2 casos é importante colocar que neste amigo, essa pessoa conhecida até, inclusive, este morador empresário, morador de Ivoti, ele havia feito uma viagem de turismo, não estava ligado, então, ao setor coreiro calçadista. Esta senhora, da mesma forma, não há ainda nada que evidencie que está ligado ao setor e às viagens profissionais. O que nós tivemos aqui em Novo Hamburgo, e que isso nos ajudou muito na prevenção, foi que em janeiro nós tivemos um suposto caso
aqui na cidade de uma pessoa que veio da China e estava hospedada em um hotel. Então, a partir dali, desde janeiro, nós estamos tendo todo o cuidado e prevenção. Em janeiro mesmo, então, nossos profissionais da área da saúde, eles foram treinados, capacitados. A vigilância sanitária visitou os hotéis, visitou o comércio, restaurantes, orientando. Então, nós não temos nenhuma evidência quanto a isso. Agora, é claro que, a gente sabe, né, o mundo aí está de portas abertas, não há porteiras, e as pessoas circularam, mesmo fazendo por trabalho, né, por seus deveres de trabalho, mas também por turismo. Prefeito, até podia atualizar para nós, por favor, o número de casos suspeitos e confirmados aqui em Novo Hamburgo. Bom, Novo Hamburgo, então, como eu disse, como nós já tínhamos começado já desde janeiro, nós fomos uma das primeiras cidades aqui do estado que colocou em operação o seu centro de triagem e internação para o Covid-19. Por esse nosso centro de triagem, né, já passaram várias pessoas com suspeitas, mas nós temos hoje 173 cidadãos de Novo Hamburgo em isolamento domiciliar com suspeita do Covid-19. É claro que nós não temos as confirmações, todo mundo sabe, né, que o LACEN está sobrecarregado, mas por este motivo nós aqui em Novo Hamburgo firmamos uma parceria com a Universidade Fevale, que desde ontem, então, passa a fazer os exames. Nós compramos 600 kits para isso, e eles passam a fazer os exames e nós teremos o resultado em torno de 48 horas. Eu tenho duas perguntas, prefeita. Pois não, A primeira a respeito desses 173 casos suspeitos, se há algum caso grave. E eu já vou emendar a pergunta, porque a gente tem um pouco de atraso na pergunta e resposta por causa do delay que tem por causa do áudio. Aí eu lhe pergunto, a segunda questão, a gente vê muitos movimentos aí de prefeitos quererem abrir o comércio, mas a grande maioria, seguindo a orientação da Federação dos Municípios, vai permanecer fechado. Eu pergunto aí em Novo Hamburgo, como está a situação do comércio, o que a senhora está determinando? Bom, desde o primeiro momento, desde o decreto, né, que aconteceu aqui em Novo Hamburgo, nós estamos tendo cuidado e mesmo com essas pressões, a gente tem dito que não, vamos manter firme o decreto para o isolamento social, porque nós que estamos na linha de frente, nós sabemos muito bem o que está por vir. Então, é muito importante que a população ela esteja bem informada e entenda que o isolamento social é o melhor neste momento. E quanto à tua outra pergunta, estes 173 pacientes, eles estão em isolamento domiciliar. Então, estes não são casos graves. Certo, Lucas. André, até uma pergunta que eu queria repassar para a Lucas, só rapidamente, aqui, só para chamar a atenção aqui, Lucas, só rapidinho, agora são 11 horas e 42 minutos, lembrando que nós estamos conversando com a prefeita da cidade de Novo Hamburgo, Fátima Dauti. Nós estamos falando sobre a 4ª morte por coronavírus no Rio Grande do Sul, uma senhora moradora da cidade de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. O colega Lucas Abate está lá na prefeitura conversando, portanto, com a prefeita Fátima. Pode ir adiante, Lucas. Não, só para fazer uma pergunta, prefeita, porque a gente tem alguns casos de profissionais da área da saúde aqui de Novo Hamburgo que estão em isolamento, até por apresentar sintomas. Qual é esse percentual de casos e também se afeta de alguma forma o atendimento de saúde na cidade? Bem, nós temos uma profissional, uma técnica de enfermagem que foi diagnosticada com Covid-19 e ela está, então, em isolamento domiciliar e se recupera bem. Nós temos um percentual de afastamento de profissionais desde o início, né, quando iniciou todo este processo aqui na cidade, em torno de 11%. É um número que é considerável, mas a gente entende, essas pessoas, esses profissionais estão voltando, porque logo no início, o que foi dito aqui em Novo Hamburgo, que todos os profissionais da saúde que apresentassem algum tipo de sintoma respiratório, resfriado, que estes fossem, então, fizessem a sua consulta médica e apresentassem o atestado para que fossem afastados. Então, muitos foram afastados por já terem esses sintomas. Então, agora, à medida de que eles estão se recuperando, que era apenas uma gripe, né, ou não são Covid, eles são influenza. Realmente, até o momento que a gente tem de Como? De influenza? Desculpa. O vírus da influenza? Sim, né? sim, de influenza. Exatamente, né? Ou algum problema respiratório, eles estão retornando ao trabalho. Mas a gente vai trabalhar com números praticamente parecidos com esses, porque a gente sabe que isso é o que aconteceu também em outros países.
André, se a gente tiver mais um minutinho, eu quero repassar para a prefeita até uma pergunta, uma demanda que veio da própria população aqui enquanto a gente estava em Novo Hamburgo, aguardando aqui para conversar com a prefeita, que é justamente sobre a vacinação contra a gripe. A gente recebeu alguns relatos de uma demora, de filas um pouco maiores. Como é que está o programa de vacinação contra a gripe aqui na cidade? Bem, nós recebemos no primeiro momento 17 mil doses do Estado. Nós estávamos, então, com todas as equipes da Secretaria de Saúde já prontas e nós fizemos as 17 mil doses em 3 dias. Só que aí faltou vacina, né? Faltou vacina para todos os municípios, não só para Novo Hamburgo. O Estado, então, ficamos aguardando que o Estado remetesse essas vacinas. Essas vacinas chegaram ontem, 2 mil doses, e nós vamos aplicar. Então, dependemos... 4 mil doses, que como chegou ontem à noite, né, essa correria toda, 4 mil doses. Nós precisamos e dependemos muito, muito do Estado para que cheguem as vacinas e a gente possa aplicar. Então, estamos aí a postos para que a gente possa fazer como fizemos na última, 17 mil doses em 3 dias. Muito bem. Eu agradeço a prefeita Fátima Daut, prefeita da cidade de Novo Hamburgo, mantendo, não é, portanto, a regra, né, o rigor na questão do isolamento, afastamento social. Obrigado, colega Lucas Abate, também pelas informações ao vivo do Vale dos Sinos. Bom, Rio Grande do Sul já tem, portanto, vamos olhar aqui o número de casos, são ao todo, neste momento, 274 casos confirmados. Vamos dar uma olhadinha aqui, a cidade de Porto Alegre. Eu quero só chamar a atenção para este número de Porto Alegre, porque como a Secretaria ela vai colhendo todas as informações dos municípios do Rio Grande do Sul, tem um atraso de um número aqui, porque Porto Alegre já tem 162 casos. Mas constantemente o site da Secretaria Estadual da Saúde está sendo atualizado. Então nós temos aí Porto Alegre com 161 casos neste momento. A segunda cidade, inclusive nós vamos falar bastante sobre isso, a cidade de Bagé com 15 casos. Nós vamos ter informações ao vivo, já temos, a nossa equipe já está lá em Bagé para a gente detalhar o porquê deste número tão alto. Depois vem Caxias do Sul na Serra com 13 casos. Lembrando que Caxias do Sul permitiu, né, a abertura gradual do comércio, né? Apenas só para registrar isso. E daqui a pouco nós vamos, inclusive, teve um prefeito, Flores da Cunha, que ontem tinha anunciado que ia reabrir o comércio e agora ele desistiu, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar uma reportagem sobre isso. Canoas com 8 casos, Torres com 7, Lajeado com 5, Santana do Livramento 4, Erechim 3, Ivoti 3, São Leopoldo 3, Serafina Correia 3, Alvorada 2, aí segue Antagorda, Bento Gonçalves com 2 também, Campo Bom com 2 casos, Capão, vejam só, Campo Bom foi a primeira cidade, né, a apresentar o caso de um empresário que tinha chegado de viagem e ele teve contato com uma outra pessoa, então essas duas e os números, por enquanto, confirmados pararam por aí. Campo Bom, portanto, 2, Capão da Canoa 2, Estância Velha 2, Novo Hamburgo 2, Pelotas 2, Rio Grande 2, Santa Maria 2. Aí para baixo, apenas um caso. Os municípios de Cachoeira do Sul, Cachoeirinha 1, Canguçu, Capão do Leão, Carlos Barbosa, Cerro do Angro do Sul e por aí vai. Bom, a gente vai dar uma olhadinha no mapa. Vamos dar uma olhadinha no mapa. O mapa aqui, portanto, mais uma vez chamando a atenção para o oeste do Rio Grande do Sul e uma parte do noroeste que não há casos, como a gente pode observar em Uruguaiana. Nas demais regiões, bastante espalhado. Lembrando, são 176 casos, né, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Muito bem, a gente vai atualizando, portanto, esses números, chamando a atenção para o número de homens infectados. São 165 homens e 109 mulheres, ou seja, cerca de 65%, 70% público masculino. Deixa eu agora conversar com o Glauco Paza, que está lá na redação, porque com cerca de 120 mil habitantes, a cidade de Bagé tem mais casos confirmados de Covid-19 do que alguns estados brasileiros inteiros, né? Como Amapá e o Tocantins. São 15 pessoas contaminadas lá em Bagé, na região da Campanha. O Glauco Paza vai falar sobre isso com a gente, né, Glauco? Porque teve um médico que estava infectado. Glauco, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, um caso que preocupa muito no município de Bagé. A gente noticiou, inclusive, que um médico do Brasil de Pelotas foi contaminado. Ele que esteve em Bagé e participou de um procedimento junto com
esta pessoa que estaria com o vírus lá em Bagé. E olha, proporcionalmente, o município tem mais casos que Porto Alegre, né? A cidade está adotando novas medidas, isolamento total por mais 7 dias e barreiras sanitárias serão instaladas hoje de tarde nas entradas de Bagé. O prefeito fez ontem reuniões para definir as estratégias de combate à propagação da doença. Daqui a pouco, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto que está preocupando e muito lá em Bagé devido à grande incidência e projeção de que esses números possam aumentar, André. Daqui a pouquinho, portanto, informações ao vivo lá direto de Bagé e da região da campanha Glauco, a gente vai para a Serra. Por quê? Vamos falar sobre a reabertura do comércio, que segue sendo muito polêmica aqui no estado. De um lado, a precaução e a necessidade do isolamento para evitar o contágio do coronavírus. Por outro lado, empresários que temem pelo futuro dos negócios. Na tela a gente explica. A abertura do comércio e parte dos serviços públicos trouxe uma sensação de volta à normalidade ao município de 30 mil habitantes. Está bem pouca gente nos bairros onde eu vou. Acho que um pouquinho devagarzinho vai voltar ao normal, se Deus quiser. Dentro das lojas, cuidado redobrado com a higiene e com o distanciamento entre as pessoas. Já as vendas foram devagar. O pessoal está voltando aos pouquinhos, né? Porque tem bastante gente que ainda está com um pouco de medo, né? Um pouco de receio de vir às lojas. O movimento por aqui só nas proximidades de mercados e farmácias. É que mesmo com a liberação das atividades na indústria e no comércio, teve muita gente que ficou com receio e preferiu manter a cautela. Mas depois das opiniões divididas e críticas por parte da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, o prefeito optou por voltar atrás e retomar as precauções. Na noite de segunda-feira, ele emitiu um novo decreto suspendendo todas as atividades não essenciais por 15 dias. A justificativa foi que a comunidade não entendeu as novas regras. A Prefeitura de Serafina Corrêa também recuou. O fato é que a quantidade de decretos emitidos pelos municípios tem deixado a população confusa. Então, o que a gente pede para os prefeitos? Que resistam a essa pressão, que se baseiem pelos dados científicos e epidemiológicos, que tenham o norte baseado por aquilo que os cientistas e os médicos locais se aconselhem para tomar a decisão correta. Na Serra, as prefeituras de Canela, Vacaria e São Marcos seguem com a retomada gradual das atividades. Gramado também estuda adotar as medidas. Nesse momento em que se discute o que é mais importante, saúde ou economia, esse empresário de Santa Maria, que foi infectado pelo vírus, faz um apelo. Não volte a trabalhar nessa segunda, nessa terça, nessa quarta. Prorroguem para o dia 6, para não se arrependerem depois. Para não acontecer alguma coisa com o colaborador de vocês no dia 2, no dia 3, e vocês dizerem para vocês mesmos, eu errei. Não façam isso. Voltem a trabalhar a partir do dia 6, com a metade do grupo, e as coisas vão se encaixando. Esse é um depoimento que ele chamou muito a atenção, porque ele é um empresário e ele adquiriu, né? Ele pegou o vírus e, inclusive, a filha dele, que está grávida, também está com vírus. Está uma preocupação muito grande. E ali o relato dele muito sincero. A questão, o que vem acontecendo? Os prefeitos estão sendo pressionados. A cidade de Novo Hamburgo, há pouco falamos com a prefeita de Novo Hamburgo, a Fátima Daut, e ela disse que os prefeitos, reforçou, precisam manter esta pressão. Hoje de manhã, a proprietária de uma grande rede de lojas do Brasil inteiro foi uma das primeiras redes a fecharem as portas. E ela falou algo que é extremamente verdadeiro. A Luísa Trajano, o que ela disse? Ela disse, não adianta as lojas abrirem as portas agora, porque elas vão ficar vazias, porque as pessoas estão com medo de sair de casa. Então, atentem para isso. Não adianta a gente começar um movimento de abrir as portas e as lojas vão continuar vazias. Então, se começou um trabalho, não é, de isolamento social, esse trabalho já vem aí, nós estamos no 11º dia, é um momento muito importante. O ministro Mandetta da Saúde disse isso. É importante, esta semana vai ser fundamental para que novos parâmetros, sejam feitos, sejam analisados e aí, quem sabe, o próprio Ministério orientar que os municípios, possam reabrir aos poucos. Então, sabemos que os prefeitos têm voz firme, sim, têm autoridade nos seus municípios, mas não podem ceder à pressão, porque a orientação agora, neste momento, ainda é o isolamento social e as pessoas ficarem dentro de casa para que depois
os prefeitos não se arrependam, mesmo os empresários, porque abrir as portas, começar a terminar com esse isolamento social agora pode ser muito mais perigoso ali adiante. Ontem uma pessoa comentou comigo, André, tem muito empresário, não vamos generalizar, muito pelo contrário, tem empresários que estão fazendo um trabalho excepcional de doação de mercadorias, de dinheiro no combate ao coronavírus. Agora, tem muito empregador que está reclamando, mas, gente, muitos estão antecipando as férias e isso é permitido nesse estado de calamidade pública que nós vivemos. O pessoal não sai um mês de férias, inclusive a possibilidade de antecipação das férias. Então, vejam bem, existe, inclusive o empresário ele pode dar 30 dias de férias e depois, quando voltar à normalidade, cancelar as férias. Isso tudo é permitido dentro desse momento que a gente vive. O que é importante? Preservar o emprego das pessoas. Vai aos poucos, converse, né, com seus escritórios de contabilidade para que façam isso, para que façam um planejamento estratégico que vocês possam manter os negócios, possam manter os empregos e principalmente manter a saúde de todos, principalmente dos seus funcionários. Por falar em economia, o Senado, já que estávamos falando aí do setor, né, de serviços, comércio, a indústria, agora tem aquela população que não tem emprego formal. E aí o Senado aprovou, portanto, o pagamento de um auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais de baixa renda, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Inclusive, ele é chamado de Corona Voucher. O pagamento terá duração de 3 meses, mas poderá ser prorrogado. O projeto agora depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Para cada família beneficiada, a concessão do auxílio ficará limitada a 2 membros, ou seja, cada família poderá receber no máximo R$ 1.200. Então, aqui é importante, os requisitos para receber o benefício de 600, ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber benefícios como seguro-desemprego ou programas de transferência de renda, exceto Bolsa Família. Ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.135. O que é importante neste momento é que só falta a sanção do presidente. Agora há pouco eu vi um tweet do presidente presidente da Câmara dos Deputados, ele dizendo que só falta, né, que deve acontecer muito em breve e assim se espera a sanção do presidente da República. Aqui, ó, requisitos para o benefício, deve cumprir uma das seguintes condições também. Ser microempreendedor individual, é o que tem o MEI, né? Ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social, ser trabalhador informal inscrito, né, no Cadastro Único e ter cumprido o requisito de renda média de até 20 de março de 2020. Portanto, vamos aguardar, né, aguardar a sanção do presidente, até porque o pessoal está precisando de dinheiro. Então, por isso, a pressa neste momento, como publicou o deputado Maia, estão aguardando apenas a sanção do presidente da República. Inicialmente, a presidência da República tinha proposto um valor menor de R$ 200 e aí, depois de uma série de negociações, o valor atingido foi de R$ 600. Assim que for aprovado, aí a gente aguarda uma nova determinação de como que as pessoas vão ter acesso a esses recursos de R$ 600, portanto, podendo chegar a R$ 1.200. Muito bem, deixa eu voltar lá para a redação com Glauco Paza. Reforço na área da saúde. O presidente Jair Bolsonaro informou em uma rede social hoje que chegaram os equipamentos de UTI para o Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, Glauco. Pois é, porque é preciso pensar em prevenção, mas também no atendimento de quem precisa vai chegar até o hospital, né? 10 novos leitos para Covid-19 estão sendo montados no bloco B do Hospital de Clínicas aqui na capital. Eles devem estar prontos no dia 2 de abril, ou seja, logo ali em seguida, e serão utilizados gradualmente conforme a necessidade. Os equipamentos custaram 57 milhões de reais e foram adquiridos com recursos do Ministério da Educação. Agora, atenção para os números, olha, disponíveis para quem precisar. O hospital trabalha para implantar um total de 105 leitos para o Centro de Tratamento Intensivo para a Covid-19 até o início do inverno, que é o período que se anuncia aí como crítico também em relação à Covid, né? O Hospital de Clínicas conta com 53 leitos de UTI para todos os tipos de atendimento. E destes,
16 são exclusivos para Covid. Há ainda 50 leitos, de uma forma geral, que estão destinados para adultos de internação, dedicados a paciente com coronavírus, ou seja, um atendimento específico, separado, para pessoas que possam apresentar dificuldades aí e precisem de atendimento em relação à Covid, André. É um reforço importante, né? E é isso que está se fazendo. Ao mesmo tempo que todos nós estamos nesse momento de isolamento social, isto também é uma das razões, é o momento das unidades hospitalares, das unidades de saúde se prepararem. Tomara a Deus que não precisem, se assim fosse, ia ser muito bom, mas que sejam usadas o mínimo possível. De qualquer forma, toda essa estrutura precisa estar à disposição das pessoas, porque, como dissemos, o vírus ele tem comportamento, ele varia muito de pessoa para pessoa, principalmente aquelas pessoas com mais de 60 anos, né, e que têm ainda por cima algum tipo já de doença, ela pode ser muito letal. Então, esta é a grande preocupação, que tenhamos uma estrutura para dar segurança e tranquilidade para todos nós. Muito bem, agora meio-dia em ponto, nós vamos até 1h da tarde com muita informação aqui no SBT. E agora vamos falar sobre uma equipe aqui de Porto Alegre que faz parte de uma pesquisa nacional para testar o tratamento da hidroxicloroquina contra a Covid-19. Agora, será que esse medicamento é mesmo eficaz? Fique atento aos efeitos colaterais, tem que ter muito cuidado. Pode dar arritmia cardíaca, ninguém pode sair tomando nenhum tipo de remédio. Na tela, a gente explica. O remédio quase desapareceu das prateleiras. E não é barato, custa em média R$ 80 cada caixa. Nesta farmácia no centro de Porto Alegre, o estoque de 300 unidades acabou em poucas horas. Quando a gente viu que a notícia saiu, a gente primeiro pensou nos clientes que usavam esse produto e conseguiu separar muitas poucas unidades. A hidroxicloroquina é usada no tratamento contra lúpus, malária e artrite e foi utilizada com sucesso em alguns casos de Covid-19. No entanto, a eficácia ainda não foi comprovada. A procura foi tanta que fez a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alterar a legislação no último dia 21. Agora, quem for comprar uma caixinha de hidroxicloroquina precisa apresentar receita médica. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai aumentar a produção do medicamento. A Organização Mundial da Saúde afirmou que é difícil determinar o efeito específico de uma droga em uma doença complexa e sugeriu testes e pesquisas em vários países com grupos separados por gênero, idade, condições de saúde e grau da doença. Does that mean the drug worked? No Brasil, pesquisadores de vários hospitais vão analisar o uso da droga em 1.300 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Em Porto Alegre, o Hospital Moinhos de Vento está à frente do estudo, que deve começar na semana que vem. Além de hidroxicloroquina, serão testados os remédios azitromicina e dexametasona. São 3 pesquisas com 3 grupos diferentes de pacientes, todos pacientes que necessitaram de hospitalização por coronavírus. Tem um grupo que é menos grave, um grupo de gravidade moderada e um grupo de pacientes extremamente graves em ventilação mecânica. O resultado dos testes sairá entre 60 e 90 dias. Enquanto não há comprovação da eficácia do medicamento contra o coronavírus, vale o alerta. O uso indevido da substância pode provocar graves efeitos colaterais. Podem gerar desfechos indesejáveis, como uma hospitalização, uma hepatite medicamentosa, uma arritmia cardíaca ou até mesmo o óbito. E sobre a atuação do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul no combate ao coronavírus, a gente vai agora ao vivo conversar com o presidente do CREMES, o Conselho Regional de Medicina do Estado, doutor Eduardo Trindade, e a colega Luciane Coleman está lá para conversar com ele na sede do CREMES aqui em Porto Alegre. Oi, Lu, boa tarde, Lu. Boa tarde, André. Boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, e essa preocupação que a Camila Faraco mostrou aí na reportagem sobre a automedicação, os efeitos colaterais da medicação ter sumido das prateleiras das farmácias, é uma das preocupações aqui do Conselho Regional de Medicina. Como você bem disse, eu estou aqui com o Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional. Nós estamos aqui em frente à sede em Porto Alegre. Eduardo Trindade, o presidente, está aqui comigo. Eduardo, é uma grande preocupação da área médica,
querendo ou não, é uma época em que as pessoas se assustam, elas acabam recebendo muitas informações equivocadas pelas redes de WhatsApp, achando que a medicação é uma cura, ou que pode até servir para prevenção. Ou seja, é uma preocupação que está tomando aí as discussões da área médica, né? Sem dúvida alguma. Muito boa tarde, André. Muito boa tarde, Luciane. Essa foi uma das grandes preocupações do Conselho logo no início, porque surgiu como a hidroxicloroquina realmente fosse um tratamento para o coronavírus, né? Isso ainda carece de maiores estudos confirmatórios, porque, como muito bem lembrado, ela tem efeitos adversos. Efeitos adversos não dá para se negar. Tem o risco de uma arritmia cardíaca, tem o risco até daquelas pacientes que realmente precisem, de quem tem lúpus, de quem é artrite, estava tendo falta. Logo no início a gente recebeu muitas críticas e muitas denúncias de pacientes que estavam indo nas farmácias e não encontravam hidroxicloroquina para suas doenças. Então a gente até se precaveu, junto com o Conselho Regional de Farmácia, entrou em contato com a Anvisa, que modificou. Agora, para se comprar hidroxicloroquina, precisa de uma receita que vai ser retida pelo farmacêutico, porque a gente estava tendo desabastecimento dessa medicação. Agora, outra preocupação, viu, André, que é da área médica, né? Na verdade, de todos os profissionais da saúde, são os equipamentos de proteção individual. Há uma promessa aí da entrega, remessa, né, via Ministério da Saúde, e realmente é aí onde predominam as denúncias, preocupações dos médicos, né? Sem Eduardo? dúvida alguma, é nossa grande preocupação, porque é só para esclarecer a população. A gente viu que tanto na Espanha quanto na Itália, inclusive em Portugal, grande número dos profissionais de saúde, dos médicos, acabaram contaminados, infectados pelo coronavírus. Acontecendo isso, eles tinham que sair da linha de frente, não podiam mais atender os pacientes. Então, às vezes, até estavam tendo falta desses profissionais porque não tinham substituição. Por isso, da importância da compra. Todos nós sabemos que está difícil até de se encontrar no mercado, não só no mercado nacional quanto internacional, mas nós temos que priorizar os EPIs para esses profissionais, para realmente a gente ter quem atender na linha de frente. Doutor Eduardo. André, você gostaria de fazer uma pergunta? Sim, não, eu gostaria de fazer primeiro uma colocação sobre os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, inclusive aquelas máscaras plásticas, né, que é o chamado anticuspe, né, que é uma das maneiras de transmissão do coronavírus. Muitos desses equipamentos, e até eu ouvi ontem, a grande maioria é produzida na China. E a China está agora retomando, né, de uma maneira muito lenta ainda, a sua produção. Então, por isso a falta no mercado mundial desses equipamentos de proteção. Então, isso é apenas uma colocação sobre isso. Uma segunda questão que eu lhe pergunto, doutor. Essas pessoas que correram às farmácias, compraram esses remédios, né, cloroquina e outros, o que o senhor aconselha essas pessoas a fazerem, já que elas não devem tomar esse tipo de medicamento? Porque isso pode fazer falta nos hospitais. Eu aconselho que até essas pessoas que eventualmente fizeram estoque dessas medicações vão até as farmácias, devolvam essas medicações com dois objetivos: para a gente não deixar desassistido quem realmente precisa e para eventualmente, se confirmar o uso benéfico para quem tem coronavírus, os hospitais terem à disposição essa medicação. Porque infelizmente a gente em muitas farmácias viu a falta dessas medicações. Então eu sugiro para quem fez infelizmente algum tipo de estoque dessa medicação, vá até as farmácias e faça a devolução desses medicamentos. Vai estar fazendo um bem para toda a sociedade. E André, ontem a gente falou muito aqui no programa sobre os leitos, né? Todo o trabalho do governo do estado para tentar aumentar o número de leitos. A gente tem em torno de 1.000 leitos, né, pelo SUS, mas o doutor Eduardo aqui estava me explicando que no total, contando os leitos privados, são em torno de 3.000. Ou seja, a gente tem duas situações, né, doutor? A questão de que esses leitos privados, num momento como esse de pandemia, eles acabam sendo gerenciados também pelo estado. Mas, como ele disse, há a preocupação de se ter os leitos e não ter os profissionais, né, doutor Eduardo? Nesse momento agora, toda essa regulação dos leitos, até pela portaria feita tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela portaria do governador do estado, esses leitos agora, sejam eles privados ou públicos, são de regulação por parte do estado, né, que vai organizar essa distribuição desses leitos agora nessa questão do coronavírus. Aliás, isso que é um momento que não adianta se você é pelo SUS, pelo privado. Diga, André. E é uma importante informação. Na verdade, vai-se inclusive fazer uma regulação única desses leitos,
quais indicações dos pacientes que vão para UTI. Inclusive, esse controle vai ser gerido pelo Estado. Que é o Sistema Único de Saúde que vai permitir isso, diferente de outros países que tiveram dificuldade. Aqui a gente vai ter essa possibilidade de mobilidade de pacientes, justamente porque é o Sistema Único de Saúde. Doutor, eu aproveito a oportunidade e eu ressalto que hoje saiu o edital para a contratação de 775 profissionais para o Hospital de Clínicas, não é? Sem dúvida alguma, né? O Hospital de Clínicas, junto com o Grupo Hospitalar Conceição e o Hospital Moinhos de Vento, são os primeiros, a linha de frente desse atendimento, né? E agora o Hospital de Clínicas vai fazer essa abertura desses 6 leitos e precisa, como muito bem ressaltado já no início, nós precisamos das equipes técnicas para atender esses pacientes, porque a gravidade do quadro precisam de equipes especializadas para esse atendimento desses pacientes. Porque é uma exposição contínua ao vírus, não é simplesmente como a população que daqui a pouco passou ali e pegou, o profissional está ali, Nós né, temos dois constante. problemas, a exposição continuada desses profissionais especializados, então eventualmente, infelizmente, a gente sabe que alguns vão se contaminar, inclusive alguns vão ter as formas graves da doença e vão sair da linha de frente, e nós vamos precisar de substituição por outros profissionais, e além do que, qualquer abertura de leitos requer o treinamento e a capacitação dessas equipes, né? Bom, e sobre o isolamento social, doutor, André, ele estava me explicando aqui que toda a classe médica, né, está defendendo muito, pelo menos a maioria, né, dos profissionais defendem isolamento social exatamente para os hospitais terem esse tempo para respirar e preparar exatamente o espaço para receber os pacientes. Sem dúvida alguma, até esclarecendo a população. Conter o vírus, nós não temos como fazer a contenção e bloquear a sua propagação. O que nós conseguimos fazer, que o Ministério da Saúde vem fazendo muito bem e a Secretaria Estadual da Saúde também vem fazendo, nós queremos desacelerar a propagação desse vírus. Porque desacelerando a gente não vai ter pico, uma incidência de casos muito grande que a gente precise de uma hora para outra, por exemplo, ocupar todos esses leitos. Então a gente tem que desacelerar para ter essa necessidade de leitos gradual e não uma incidência, um pico único. Ou seja, um tempo para os governantes exatamente montarem um hospital de campanha, aumentarem os leitos, como a gente está vendo, além da né? questão dos governantes, os nossos gestores também atuarem para a gente tentar mitigar, aumentando o número de leitos de UTI, nós temos que agora diminuir a propagação social, evitar essa questão do contato social e seguir todas aquelas medidas de higiene já muito preconizadas, como higienização das mãos, como nós estamos fazendo aqui, essa questão do distanciamento, porque nós temos que evitar a propagação para o quê? Para a gente conter o vírus completo? Não. Para a gente desacelerar a propagação do vírus. Tá certo, muito obrigada pela entrevista, doutor Eduardo. Voltamos com você no estúdio, André, e a gente segue aqui acompanhando em Porto Alegre toda a movimentação, alterações, informações ligadas, né, à pandemia e do coronavírus. Tá, ok. Obrigado, Lu. Obrigado, doutor Eduardo Trindade, presidente do CREMERS, o Conselho Regional de Medicina. Nós que agradecemos a oportunidade pelos esclarecimentos. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela entrevista. Agora, de fato, o que a Lu conversou agora nessa última parte com o doutor Eduardo Trindade sobre essa questão toda aí do comportamento, né, do que a gente muda, esse distanciamento, né, hábitos como lavar as mãos, cuidados básicos de saúde. E nesse período, né, de quarentena, os supermercados são considerados serviços essenciais e estão em pleno funcionamento. Então, medidas de higiene e de segurança contra o coronavírus estão sendo adotadas por muitos estabelecimentos. E é muito importante a gente saber disso, porque na hora que vai no mercado, a gente já sabe que vai encontrar locais diferentes, principalmente locais de higienização. Vejam só. A higienização foi reforçada. E para reduzir ainda mais o contato entre cliente e funcionário, esta rede de supermercados de Porto Alegre instalou agora placas de acrílico nos caixas. Tudo é válido, tudo que você faz para evitar o contágio, o contato também, tudo é válido, é muito bom isso aí também. Quem tem mais de 60 anos, aproveita a primeira hora reservada para idosos. Hoje eu vim mais tarde porque eu fui me vacinar, a vacina para o H1N1. Este mercado de Canoas instalou uma pia no lado de fora para os clientes lavarem as mãos. Depois de passar então pelo lavatório, o cliente ainda faz uma medição da temperatura aqui bem na porta para poder ingressar no estabelecimento. Bom dia. Bom dia. Vamos ver como é que... 32. Ó, deu 32,7, normal. Então a gente segue para as compras. Se estivesse alta, o atendente iria me encaminhar para um posto de saúde.
Os funcionários usam equipamentos de proteção individual e ainda distribuem álcool nas mãos dos consumidores. Quando tem um lugar onde a gente pode entrar e se sentir segura, né? Eu acho que já dá mais uma sensação de alívio, né? E de esperança para vencer mais rápido. E para ajudar a população de baixa renda da região, o proprietário do mercado fez a doação de 1.000 kits de produtos de higiene. Porque o comércio local, o comércio da comunidade, ele só existe porque a comunidade também prestigia ele. Olha só. Gente, eu quero voltar põe naquela imagem ali da Lu entrando no mercado, porque me chamou muita atenção na semana passada, rodou redes sociais todas aí, rodou bastante, de uma iniciativa num supermercado no Paraguai. Porque no Paraguai eles estavam medindo as pessoas, a temperatura das pessoas antes de entrar no mercado. E vejam só como a coisa é dinâmica. Na semana passada, quem viu aquilo se admirou. E agora a gente vai mostrar que é o que vem acontecendo em Porto Alegre, algo tão simples e tão essencial para que a gente mantenha a saúde das pessoas. Está aí a Lu entrando e a primeira coisa que é feita, põe o áudio aí. Bom dia. Bom dia. Vamos ver como é que... Ó, deu 32,7, normal. Então a gente segue para as compras. Se estivesse alta, o atendente iria me encaminhar para um posto de saúde. Essa é uma das maneiras, né, de se fazer a prevenção, de alertar também o consumidor que pode estar com febre e não perceber, pode ter alguma alteração de temperatura. Então, são pequenas iniciativas de extrema importância. Outra coisa, eu vi no mercado dias atrás, eles colocando a pia e um sabonete para o pessoal pegar e lavar as mãos. Não, tem que ser um sabonete líquido, preferencialmente aquele sabonete que a gente aperta, né? Tem um pedalzinho e ele cai na mão. Tudo isso para quê? Para evitar o contato, para não deixar o vírus ali no sabonete, para não ter que pegar o pote de sabonete. Enfim, são pequenas medidas que certamente vão ajudar e colaborar e muito para que a gente estanque esse novo coronavírus. Muito bem, agora 12:16. Chegou a hora do esporte com ele, Glauco Pazza. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo tranquilo. Né? Dentro do possível, né? Falo para quem? Biscoito Zezé, carinho que vem de família, e Kia Sun Motors, aquele, ó... A buzinadinha. Isso da aí. buzina. Sai da frente, coronavírus. Deixa todo mundo passar, vai para acostamento, sai da pista, enfim. Some. Fazer o quê? Some, né? Mas ainda não é o momento, a gente tem que enfrentar tudo isso. A boa notícia, tá? É que os presidentes da dupla Grenal, Marcelo Medeiros do Inter e Romildo Bolzan Júnior, estariam curados do vírus do novo coronavírus. Que bom isso aí, né? É claro que é um risco ainda, por exemplo, o vice-presidente do Grêmio, Adalberto Praz, também teve o vírus detectado. Ou seja, o cuidado tem que continuar. O presidente Romildo está bem, passa bem, depois de estar curado, mas ele vai ter muito trabalho pela frente, assim como todos os outros presidentes. Afinal de contas, esta pandemia trouxe uma crise em todos os níveis do futebol. Veja aí. Tá funcionando? Tá. Farinha de trigo são 4. Mas no mercado do Seu Beto, a crise já bateu a porta. Entrou, sentou no caixa. Moral da história, tá difícil equilibrar as contas. Uma nuvem preta. No futebol tá parecido. Na verdade, tá pior. A mercadoria, o jogo, tá em falta e as contas seguem. Clube pequeno sofre. O esportivo gasta cerca de R$250 mil por mês, até abril. Depois, só se voltar o gauchão. Temos a dúvida se será de portões fechados ou portões abertos. Porém, agora, nesse momento, basta aguardar. Tá todo mundo como o seu Beto. Se correr, o bicho pega. O resto, você já sabe. O Lionel Messi também anunciou que os jogadores do Barcelona diminuíram seus salários em 70% por causa da crise. Mundo afora, clubes buscam diminuir gastos. Com folhas de 10, 11 milhões de reais, a dupla Grenal teve que negociar com os atletas. Nós vamos ter que estabelecer um novo pacto, tanto com atletas, funcionários, fornecedores, enquanto perdurar essa pandemia. No Grêmio, o prejuízo pode chegar a 25 milhões de reais. O clube negociou os direitos de imagem. Renan, campeão do mundo com o Inter e goleiro do Esportivo, conhece os dois lados. O das cifras milionárias e o outro, o da maioria.
às vezes acaba se pensando somente nos clubes de maior expressão, que tem um calendário de ano inteiro, mas também um clube que não tem. Agora imagina um clube que tinha tudo para se dar bem. Campeão, expectativa de dinheiro entrando no caixa e como num estalar de dedos, tudo some, ou melhor, quase tudo. Ficaram a faixa e a taça no armário. O Caxias, campeão do primeiro turno do Gauchão, calcula o negativo. 1,5 milhão de prejuízo e tudo mais que ainda não temos como calcular. A diferença é que no mercado do seu Beto ainda tem um movimento. Já no futebol... Os clubes pedem à CBF uma ajuda de R$ 75 mil por mês para não quebrarem. Debatemos bastante a questão do cenário da temporada, analisamos as questões financeiras. Em comum, o fato de que todos estão rezando para que a crise passe logo. Amém. E venham novos dias. Ô Glauco, a CBF já se pronunciou, né, com relação a essa possibilidade de ajudar os clubes de alguma maneira? Ainda não. Existe um Conselho Nacional dos Clubes que procurou a CBF e pediu ajuda. Até porque a CBF teve um lucro muito grande na última temporada e pediu para que pelo menos as contas ordinárias nesse período de recesso fossem pagas pela Confederação. Mas, no entanto, não há um acordo. Hoje está prevista uma nova reunião de representantes dos clubes e da Confederação Brasileira de Futebol. No caso da Conmebol, aliás, por falar em Conmebol, só para a gente não esquecer, tá, André? O julgamento dos jogadores que se envolveram na confusão do Grenal começou, mas não tem resultado ainda, tá? Certo. O julgamento lá é diferente. Eles avaliam tudo, ontem teve a reunião com os advogados, reunião virtual, e depois eles dão o veredito, é um tanto diferente. Mas a Conmebol adiantou valores para aqueles clubes que estão na Libertadores. Casos de Inter e Grêmio, cada um recebeu cerca de 9 milhões de reais. Nossa. Ajuda, mas não é a solução para quem tem tantos gastos, André. Sim, a folha é de 11 milhões, né? A folha salarial, média. É mais ou menos isso aí, pode ser um pouco mais. E lembrando que tem as dívidas, né? Sim. Os clubes pagam dívidas de outras gestões, jogadores, técnicos, enfim. Funcionários, enfim. Eu vou te dizer, olha, o orçamento da dupla Grenal, cada um deles, é maior do que muitos e muitos municípios, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Eles mexem com cifras astronômicas. É verdade. Daí a necessidade de renegociar. Se está acontecendo com o Barcelona, todo poderoso Barcelona, se está acontecendo com... Contigo! Com todo mundo? Com todo mundo, Glauco. É o que diz a direção do Inter. Atinge tudo. A pandemia ela é uma coisa assim absurda, mas ela atinge a todos, sem distinção. É a cadeia junto produtiva. No mesmo momento. É a cadeia, né? Bom, para quem está chegando agora, eu estou conversando com o Glauco Paz a respeito, né, da pandemia no futebol. A gente estava vendo ali imagens da dupla Grenal, naquele jantar, né, o jantar em que um dia antes do Grenal foi esse jantar, né? Dia 11 de março. Dia 11 de março. E aí foi nesse jantar que já estava confirmado que o presidente Marcelo Medeiros do Inter estava com coronavírus. Em seguida, deve ter passado para o presidente do Grêmio. Que informação a gente tem hoje, então? Repete para quem não acompanhou. Bom, os presidentes, né, tanto Romildo Bolzan, que manifestou sintomas depois, quanto o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, que foi o primeiro a ter o exame positivo detectado, eles estão curados, estão bem. Agora resta aquela questão de voltar às atividades, até porque os clubes também estão em recesso. Mas eles trabalham de casa, têm reuniões praticamente todos os dias marcadas, tanto a direção do Inter quanto a direção do Grêmio, até porque não se sabe o que vai acontecer com os calendários. Mas existe ainda perigo de outras pessoas que estiveram nesse encontro aí manifestarem os sintomas, né, André? Até porque parece que já tem outros, né? Outros que onde já se manifestaram, boatos, né? Da dupla Grenal. Nada confirmado ainda, mas existem informações circulando de que outros integrantes da direção do Grêmio, inclusive, teriam manifestado já também sintomas do Covid-19. A gente está esperando essa confirmação oficial. Tá certo. Obrigado, Glauco Paza, pelas informações. Muito bem, agora meio-dia e 23 minutos. Olha só, a gente tem até 1 da tarde muita informação para você. E nós vamos falar sobre a feira na internet. Muita gente está buscando alternativas para não ter que ir até, né, a feirinha. A gente sabe que tem que manter distância, muitas vezes é difícil. E não é só isso, né? A questão daquela higiene básica, né? A etiqueta respiratória, de não espirrar, de não cumprimentar. Então, tem muita gente que está fazendo muito bem, ficando em casa e fazendo a encomenda pela internet.
internet. Então a gente vai mostrar uma reportagem em seguida sobre isso. Nós vamos falar também sobre a vacinação da gripe. Já chegaram as novas doses. Nós em seguida vamos atualizar. Eu sei que teve gente que já foi de madrugada para filha, vovô e vovó, por favor, né? Vamos ter calma nesse momento. Eu sei que tem muito vovô que está ansioso para receber a dose da vacinação. É importante sim, mas as autoridades alertam. Tem até o dia 16 de abril. Vamos com calma para evitar filas. Em seguida a gente vai atualizar sobre a respeito disso. E mais, a gente vai falar sobre Bagé. Por que na cidade de Bagé 15 pessoas estão contaminadas pelo novo coronavírus? O que aconteceu por lá? Nosso colega já está se dirigindo para Bagé. Em seguida vai entrar ao vivo com informações. É a segunda cidade com o maior número de vítimas do coronavírus, né? Com pessoas que estão com o coronavírus. São 15 nesse momento. Em seguida a gente vai atualizar para vocês. A gente vai para um rápido intervalo, mas é muito rápido. Fica aí, ó, que eu vou ali, ó, já volto. Muito bem, já estamos de volta, meio-dia e 29 minutos. Atenção para esse recado, porque desde 2018 o CREMERS está mais ágil e moderno. Está mais próximo dos médicos, inovando na prestação de serviços, na capacitação e representatividade. Hoje oferece a todos os médicos uma plataforma de conhecimento com acesso gratuito a livros e artigos das mais importantes publicações do mundo. Com o novo portal, os médicos agilizam, né, o seu dia a dia com serviços online e têm mais tempo ainda para outras atividades. Enfim, é uma série de novas entregas, mas sempre seguindo os mesmos valores. O CREMERS ocupa importante posição no debate dos grandes temas da saúde e defende a ética com respeito à autonomia dos médicos. Porque, mais do que regulamentar e fiscalizar o exercício profissional, o CREMERS se renova para defender a boa medicina e a saúde de qualidade. CREMERS, em ação pela saúde. Muito bem, meio-dia e 30 minutos. Deixa eu voltar a conversar com o colega Lucas Abate, chamado de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, porque confirmada a quarta morte lá na cidade, né? A quarta morte no Rio Grande do Sul. A quarta, essa pessoa é lá de Novo Hamburgo, por causa do coronavírus. É uma senhora, uma idosa, e o Lucas Abate, senhora de 84 anos, não é mesmo? O Lucas Abate está lá na prefeitura nesse momento, no centro administrativo, e nos traz outras informações. Lucas. Isso, André, uma senhora de 84 anos, sem histórico de viagem, então provavelmente contraiu o coronavírus por uma transmissão comunitária, né, quando não se sabe exatamente qual é a origem do vírus, e acabou falecendo no último sábado. Ela que foi internada na terça-feira já com alguns sintomas mais graves e no final de semana acabou falecendo. Só que o exame confirmando o coronavírus só ficou pronto na segunda-feira, então por isso só foi contabilizado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde esse quarto caso. Lembrando, né, são 4 casos no Rio Grande do Sul, 2 em Porto Alegre e outros 2 aqui no Vale dos Sinos. O de ontem que a gente trouxe aqui, o empresário de Ivoti, que acabou falecendo na noite de domingo, e esse caso agora dessa senhora de 84 anos. A gente conversou agora há pouco aqui no programa, André, com a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut, disse que essa era uma senhora aí que não saía muito para casa, mas recebia visitas de familiares, então alguns familiares também provavelmente estão infectados, né, foram infectados com coronavírus, mas nenhum apresentou sintomas mais graves. E a gente tem alguns dados bastante importantes aqui, principalmente envolvendo profissionais da área da saúde de Novo Hamburgo. São 220 profissionais que estão afastados dos trabalhos, porque ou tiveram algum sintoma mais leve, um sintoma gripal, ou até mesmo tiveram contato com pessoas que tiveram o coronavírus confirmados. Por enquanto, apenas... Oi. Por enquanto, apenas? Pode concluir, depois eu quero fazer uma pergunta. Por enquanto, apenas? Por enquanto, apenas um caso confirmado aqui na cidade, justamente uma técnica de enfermagem que contraiu o coronavírus e teve caso confirmado. Não, o que chamou a atenção, aquele número de profissionais da saúde que estão afastados só em Novo Hamburgo é de quanto? 220, conforme a Prefeitura de Novo Hamburgo. Claro, nem todos apresentaram sintomas, né? Alguns tiveram sintomas de gripe, situações mais leves, e outros foram afastados por uma cautela, por uma prevenção, porque tiveram contato com outras pessoas com casos suspeitos. Então, é uma cautela da Prefeitura, não quer dizer que essas pessoas estão infectadas ou estão doentes, é apenas uma cautela, até porque nos locais onde esses profissionais atendem, né, vão as pessoas mais vulneráveis, os grupos de risco, então se retira esses profissionais de circulação
para evitar um contágio aí à população. Que é o que aconteceu em Bagé, que daqui a pouco a gente vai falar ao vivo de Bagé. Bagé hoje são 15 pessoas que estão com coronavírus e lá aconteceu que o médico da Santa Casa ali de Bagé não se manifestava, né? Não tinha manifestação da doença e o que chama-se, né, assintomático, e não tinha sintomas. E aí, então, ele passou para outras pessoas sem saber, inclusive um colega de Pelotas que estava fazendo um procedimento lá em Bagé. Então, veja só isso, né? Essa é a preocupação que tem a Prefeitura de imediatamente, a Prefeitura de Novo Hamburgo, afastar esses profissionais para que evite, né, a disseminação, a contaminação de outras pessoas, Lucas. E até a gente vê, André, porque demora o diagnóstico. A gente vê essa senhora mesmo, deu entrada no hospital na terça-feira, morreu no sábado e só foi confirmada no domingo. Até para os profissionais da área da saúde, eles conseguem fazer o teste de uma maneira mais rápida, até para possibilitar o retorno deles ao trabalho e caso que seja descartado, né, o coronavírus. Então, tem essa preocupação aí de fazer esses testes, agilizar esses testes para possibilitar que esses profissionais, que certamente estão fazendo muita falta agora no atendimento, possam retornar ao trabalho. E até que, como tem essa demora, porque tem que ser uma amostra enviada ao Laboratório Central do Estado, então tem esse trâmite aí de cerca de 8 a 10 dias, até mesmo para a confirmação desse caso, a Prefeitura fez uma parceria com a Fevale, Universidade aqui do Vale dos Sinos, para agilizar esses testes, principalmente dos profissionais da área da saúde. Isso, a Universidade Fevale, né? Mas eu não sei se a Fevale vai fornecer só para Novo Hamburgo ou se vai oferecer para outras cidades da região. Não sei se tu tem essa informação, Lucas. Não, essa informação a gente não tem. Até a informação aqui da Prefeitura é que 600 testes foram adquiridos pela Prefeitura de Novo Hamburgo junto à Fevale. Mas a gente sabe que tem um conjunto de universidades, né, que estão atuando junto com as prefeituras para agilizar esses testes, porque, claro, o LACEN, o Laboratório Central do Estado, não consegue absorver toda essa demanda, então toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações direto de Novo Hamburgo. Lembrando que é muito importante, nesse momento, a gente começar e respeitar esse período de vacinação, que é o período, né, de vacinação, período em que os idosos, né, houve uma inversão, como tradicionalmente acontecia, e nesse momento, até o dia 16, é o período que os idosos vão ser vacinados contra a gripe. E para saber como é que anda esta situação da vacinação contra a gripe, deixando de lado o coronavírus, mas é extremamente importante, né, que os idosos façam a vacina contra o conhecido vírus da influenza. A cidade de Porto Alegre recebeu novos lotes e estão sendo distribuídos, não é mesmo, Lau? Isso mesmo. A gente já fala dessa relação, parece que não há, mas há uma relação sim entre a gripe e coronavírus. Olha só, segundo a tabela da Secretaria de Saúde da capital, há doses nas 3 redes de farmácia que estão vacinando, tá? Só para lembrar, são a São João, H-Farma e Panvel. Essas vacinas estão em unidades nos bairros. Você que está em casa, anote aí, lembre-se, ó, Cavalhada, Centro, Cristo Redentor, Humaitá, Independência, Jardim Botânico, Partenon, Petrópolis, Restinga, Santa Teresa e Rubem Berta. A partir de amanhã, voltam a funcionar os chamados drive-thru da vacinação contra a gripe, que vão estar, por exemplo, nas avenidas Oscar Pereira, Baltazar de Oliveira Garcia, Lomba do Pinheiro e na rua São Manuel. É importante lembrar que a vacina contra a gripe não protege contra o coronavírus. Isso. E aí chegamos naquele ponto que eu mencionava antes. Mas ajuda até para detectar o possível vírus da Covid-19. Porque se a pessoa se vacinou contra a gripe e apresentar sintomas de gripe, bom, o profissional automaticamente já descarta porque essa pessoa tomou a vacina. Olha só, uma iniciativa muito legal, chegou agora a informação para a gente, que a Prefeitura de Porto Alegre firmou um convênio com o SESC. O SESC cede viaturas, motoristas e pessoas com mais de 80 anos que tenham cadastro na Prefeitura vão ser vacinadas em casa, justamente para não ficarem expostas. E um telespectador que está na nossa audiência, o Thiago Ritter, assessor do Mãe de Deus, por sinal, informou o seguinte, ó, quem quiser ir na Panvel da Ramiro, não tem fila. Portanto, tem locais aí que sequer tem fila para vacinação dos idosos, André. E essas ligações já começaram a ser feitas pela própria Secretaria de Saúde de Porto Alegre para os idosos com mais de 80 anos para fazer o agendamento e receberem a dose em casa. Importante iniciativa. Parabéns ao SESI, né, por ter fornecido os carros e também os enfermeiros para que façam a vacinação nos idosos. Obrigado, Glauco Paza, pelas informações. E agora a gente volta a falar sobre Bagé. Vamos falar sobre os casos de coronavírus lá em Bagé. São, nesse momento,
momento, 15 casos confirmados. O colega Eduardo Silva está lá em Bagé e ao vivo nos traz informações do que está acontecendo, a grande preocupação lá na cidade, que deve ser fechada, inclusive, esta é a ideia da prefeitura, não é mesmo? Olá, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os que nos acompanham. Olha, André, no comparativo com a capital, proporcionalmente falando, Bagé, a cidade tem mais casos no estado. São 15 pessoas, conforme eu falasse há pouco, com a Covid-19 em uma população de 120 mil habitantes. São homens e mulheres entre 31 e 71 anos de idade. 7 deles trabalham na área da saúde. Dos 6 novos casos que foram anunciados ontem, 2 foram rastreados a partir do caso 0. Mas um dos pacientes não foi identificada a origem, o que faz com que em Bagé a transmissão agora passe a ser considerada comunitária. E em razão disso, a cidade mudou a estratégia de combate e vai ter apoio do Exército para fazer a desinfecção de veículos nas entradas da cidade, de acesso à cidade. Sobre isso, temos uma fala do prefeito Divaldo Lara com mais detalhes sobre este assunto. Nós fechamos com o Exército Brasileiro e teremos, a partir dos próximos dias, barreiras sanitárias nas entradas e saídas do município de Bagé, para que possamos fazer a desinfecção dos veículos que vão acessar e os veículos que vão sair do município. Mais um trabalho para conter a expansão do vírus e manter a sociedade segura com a sua saúde. André, e acabou agora há pouco a reunião entre o general Carlos André Levi e o secretário de saúde do município, Mário Mena Calil, e ficou definido que as barreiras começam a partir de amanhã, entre 8 horas e 18 horas. Os pontos vão ser na Avenida Espanha, no trevo de acesso ao município, na Avenida Santa Tecla e na Avenida Artigas, no trecho de acesso a Aceguá. André, e Bagé vai ter mais 7 dias de isolamento total. Ou seja, o comércio, templos religiosos seguem fechados e continua o toque de recolher das 10 da noite às 6 da manhã. Em razão disso, o secretário municipal de saúde, o Mário Mena, apela para que a população permaneça em casa. Estamos lidando com um vírus novo, estamos lidando com um agente que já mostrou o seu potencial de agressividade no mundo. E está mostrando agora no Brasil. E proporcionalmente, se vocês analisarem, Bagé com 15 casos com a população, na proporção que tem mais contaminado que Porto Alegre, que tem 147 casos. Esta relação deve ser feita. Então, obrigatoriamente, prefeito, temos que mudar a estratégia, temos que ser mais restritivos e mais agressivos. E pedir a cada um de vocês que entenda isso que nós estamos colocando. Não saiam de casa. Eduardo, ficou André, muito claro. Entre as expectativas... Ficou muito claro, não saiam de casa. A gente tem um pouquinho de atraso aí no nosso áudio, mas é importante, Eduardo. O Eduardo está lá em Bagé, né? O Eduardo Silva, o colega Eduardo Silva, acompanhando, porque assim, o pedido da prefeitura, não sair de casa. Segundo, essa barreira sanitária com desinfecção dos carros, isso é de extrema importância, porque não adianta um carro passar, né, por uma cidade e levar o vírus para lá. Então, por isso a desinfecção que vai ser feita, eu não sei como que isso vai ser processado. Tu já tem informação a respeito disso, hein, Eduardo? Vão ser montadas essas barreiras, o Exército vai dar o apoio e deve ser alguma solução preparada, né? Exemplo do que já vimos naqueles casos em que ocorreram na área da pecuária aqui no Rio Grande do Sul, né? Que lembro que começou no município de Joia, deve ser situações semelhantes, mas a partir de amanhã deve já estar em operação. E falava, André, sobre as expectativas, também essa semana a Guarda Nacional deve enviar 31 agentes para reforçar a segurança no presídio. Tá certo, obrigado pelas informações. E aquele pedido, só vá a Bagé se houver, de fato, extrema necessidade. Se não, não vá, não há necessidade nesse momento. Inclusive, um município com 15 casos confirmados, a importância nesse momento desse isolamento para segurar a transmissibilidade do coronavírus na cidade de Bagé, que fica na região da Campanha. Muito bem, 12h e 42 minutos, uma empresária de Pelotas disponibilizou todos os quartos do próprio hotel para profissionais da saúde que trabalham no combate ao coronavírus. Vejam só que ideia muito bacana, vejam.
Aqui em Pelotas, um hotel inteiro foi disponibilizado para médicos, enfermeiros e técnicos do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. São 40 leitos para o descanso dos profissionais após os plantões. A iniciativa partiu do pai desta empresária, um descendente de libanês que sentiu na pele os efeitos da Segunda Guerra Mundial. A solidariedade agora é o que vai preservar as vidas. O hotel parou de receber hóspedes no começo do mês em função da pandemia. O prédio fica próximo ao hospital, o que facilita o deslocamento. A universidade é responsável pela higiene do local. No cenário mais movimentado na nossa UTI, a gente poderia ter até 120 profissionais ao mesmo tempo, claro que com as escalas, atuando no front. Nós criamos uma rede de solidariedade entre os hotéis aqui da cidade, vários hotéis se prontificaram. Então, se em algum momento for necessário, a gente espera que não seja, mas ampliar essa ação, a gente tem à disposição outros hotéis que também se colocaram à disposição para ajudar. Assim como essa empresária, muitos outros têm feito assim doações, né, produções. Inclusive já falamos sobre isso, né? Já falamos sobre isso hoje, mas é importante a gente sempre valorizar trabalhos como esse num momento tão importante como nós estamos. Bom, gente, agora o nosso assunto é sobre uma ideia que vem surgindo em meio ao caos aqui no Rio Grande do Sul, que além da estiagem, né, tem o avanço do coronavírus aqui no estado. E estas duas questões, elas impactam diretamente nos pequenos produtores rurais. Em Passo Fundo, por exemplo, os agricultores estão perdendo mais da metade da produção rural em função da quarentena e do isolamento social que impedem as tradicionais feiras de rua. E aí, nesse momento de dificuldade é que surge também a oportunidade. A Universidade de Passo Fundo e os empresários uniram esforços para auxiliar os trabalhadores no campo. Vejam só. A lavoura do seu Juraci em Passo Fundo é de encher os olhos, mas o avanço do coronavírus impactou diretamente na renda do agricultor. O público fiel das tradicionais feiras da cidade diminuiu e, junto com ele, as vendas. A feira tá parada e nós estamos perdendo 60% da produção da lavoura hoje, porque ainda não temos aonde vender. Para auxiliar os produtores rurais, a Universidade de Passo Fundo uniu esforços com empresários da cidade. Juntos, montaram uma plataforma online. Mobilizamos empresários que estão ligados à rede de inovação da Universidade de Passo Fundo, que imediatamente colocaram seus recursos à disposição. Recursos tecnológicos, recursos de comunicação e marketing. E hoje a plataforma está implementada, permitindo que esses pequenos produtores mantenham a sua renda, para sustentar suas famílias, e por outro lado permite que a população continue comprando. O pessoal realmente comprou a ideia e conseguiu transformar isso em uma forma viável de tornar a operação aí o mais rápido possível. Basta acessar o site feiradopequenoprodutor.com.br e selecionar os produtos. Os pedidos são enviados para uma central e depois aos agricultores, que fazem a entrega a domicílio 2 vezes por semana. Essa iniciativa, se der certo, para o futuro, de repente, dá até para nós aumentar a lavoura, né, de ter mais venda. Em Sapiranga, agricultores também trocaram a feira local pela feira online. Criaram um grupo de WhatsApp para comercializar os produtos e fazer a entrega. Já são mais de 150 clientes que podem receber os alimentos na porta de casa. Eu já trabalho com entregas a domicílio, aí eu convidei as gurias para participar comigo das entregas para aproveitar o produto delas. Eu já pela segunda vez eu tô comprando, achei muito bom porque é um meio de ajudar as pessoas, né, que não tem como ir até o local, né. Antes das 6 horas da manhã, as produtoras já estão colhendo as verduras e carregando os carros. Junto com esses produtos, também são entregues leites, pães caseiros e queijo. Ação que ajuda agricultores a enfrentarem os impactos do coronavírus e também da estiagem. O grupo de agricultores orgânicos também, no município nós estamos ajudando, apoiando o desenvolvimento de aplicativo para a entrega de alimentos, né? Para a organização, envolvimento dos consumidores na produção também, ou seja, os produtores ajudando, os consumidores ajudando os produtores e conjuntamente fazendo a distribuição dessa alimentação.
E olha que bacana isso, porque tem muitos profissionais da área de informática que estão colaborando, né? E aí vai já uma dica também, é uma maneira das pessoas se ocuparem e mais do que isso, né, garantir trabalho e renda para muitas outras, sempre cuidando, né, dos cuidados, né, sempre cuidando, né, das iniciativas, as questões básicas de higienização. Então, o que seria importante, quem tiver alguma dúvida, entre nas páginas, né, geralmente no Facebook, todas essas comunidades que produzem e vendem alimentos, produtores rurais, ali nessa página vocês podem obter informações de como ter acesso, portanto, a esse tipo de serviço, porque enquanto isso as pessoas ficam em casa, evita da circulação de vírus, evita aquela possibilidade de contato, né, de aproximação com pessoas. Então, como eu disse, né, são pequenas iniciativas, mas que ajudam e muito. Primeiro, o produtor que não tem ali a feira para poder vender. E depois, para quem está em casa, que já está na quarentena, está ali protegido dentro da sua casa, do seu apartamento, né, da sua área de convivência, não precisa sair, facilitando e muito, né, esse processo que nós vivemos no momento, que é estagnar a circulação do vírus. E o que é importante nesse processo também é que muitos, né, dos entregadores, eles já têm todo aquele cuidado com a higienização das embalagens, da alimentação, estão usando máscaras de proteção. Enfim, é a maneira da gente, né, dar um jeitinho aí de ficar em casa e ajudar quem precisa a vender. Bom, atenção, porque Porto Alegre vai ter uma secretaria especial para enfrentar a pandemia do coronavírus. O ex-procurador-geral do município, Bruno Miragem, é quem vai assumir a pasta. E a colega Luciane Coleman está agora ao vivo na Prefeitura de Porto Alegre para conversar com o novo secretário, não é mesmo, Lu? Boa tarde. Boa tarde, André, novamente. Pois é, agora nós estamos aqui no centro de Porto Alegre, aqui no Paço Municipal. E aqui do meu lado, o secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus, Bruno Miragem. Bruno, boa tarde. Explica um pouquinho para o pessoal de casa como é que vai funcionar. Na verdade, não é bem uma secretaria, é um comitê e que agora, então, ganha um secretário extraordinário à frente para coordenar, vamos dizer assim, as medidas nas diferentes áreas, né, André? Porque a gente sabe que num combate como esse, não é apenas a saúde, a gente tem N áreas que precisam estar interligadas, trabalhando junto, exatamente para a gente vencer essa batalha contra o coronavírus, né? Boa tarde, secretário. Boa tarde, Luciane, boa tarde, André, boa tarde. Todos os espectadores. Exato, o município de Porto Alegre vem construindo, vamos dizer assim, esse enfrentamento contra o coronavírus, né, e essa pandemia que nós estamos enfrentando, já há coisa de alguns meses, né, e naturalmente acompanhando e monitorando, né, justamente o desenvolvimento disso e a própria chegada do vírus, né, antes mesmo da chegada, com providências preliminares, e agora com a chegada do vírus, justamente medidas que a população já vem percebendo e vem dando a sua cota de sacrifício, né, mas que envolve uma série de medidas e uma série de ações em diferentes áreas. Né, Por exemplo, secretário? Naturalmente que a primeira delas, a principal, né, é justamente a questão da prevenção do contágio e de alguma maneira de nós conseguirmos, né, a partir das medidas todas que foram adotadas de restrição de mobilidade, de restrição de funcionamento de uma série de atividades, nós reduzimos a velocidade de contaminação desse vírus. Agora, naturalmente, que essas medidas também trazem consigo não apenas a questão do atendimento à saúde, mas também questões que têm repercussão social, econômica, né, e que demandam do município, demandam da administração uma série de medidas que também enfoquem e também tenham em vista essas áreas. Né. A secretaria, nesse sentido, foi criada pelo prefeito, justamente, o comitê técnico foi criado pelo prefeito e eu, como secretário extraordinário, para auxiliar a articulação dessas atividades entre os vários órgãos, seja da administração, seja de outras esferas, estadual, federal, né, justamente para a gente conseguir, de um lado, né, fazer aquilo que é o principal, que é preservar vidas e fazer com que o nosso sistema de saúde tenha condições de enfrentar,
né, essa pandemia nos próximos meses, mas, por outro lado, também ter atenção com as consequências que essas medidas têm na vida das pessoas, seja do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Alguma previsão para o afrouxamento dessas medidas de isolamento social? O governo municipal está aguardando os resultados, enfim, números de pacientes em relação à transmissão, porque vocês estão bem embasados nas questões bem técnicas, né, para tomar qualquer atitude. Lamentavelmente, para a população que está sofrendo essas restrições, não é possível qualquer antecipação de um prazo, de uma ideia, seria na verdade uma irresponsabilidade, nós não podemos dizer, né? Porque, inclusive, como é um vírus desconhecido nos seus efeitos, algumas informações são conhecidas, mas não muitas, né? O que tem se feito é estabelecido aqueles protocolos que a ciência vem determinando, né, e monitorando os seus efeitos. Né? Nós estamos chegando agora num novo mês em que essas restrições devem ser mantidas, o prefeito já antecipou, justamente porque estão, em alguma medida, nos ajudando a organizar, estruturar o sistema de saúde, estruturar leitos, né? Temos tido o secretário de Saúde, Pablo Stilmer, tem liderado essa frente junto com os hospitais, né, para nós organizarmos um sistema, mas não é possível hoje, seria uma irresponsabilidade nós abrirmos, né, e eliminarmos essas restrições. Isso, sabemos, causa dificuldade para as pessoas, sofrimento em alguma medida, mas hoje é a medida que está posta e nós manteremos. Escuto sim. André, por favor. Oi, secretário, boa tarde. Secretário, nós temos muitas dúvidas e a população tem dúvidas porque devido aos vários decretos. Então, eu tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer. Afinal, o que pode e o que não pode aqui em Porto Alegre? Porque a informação que a gente tem é que salões de beleza começam a abrir. E aí a dúvida, tem autorização ou não tem autorização? Outros setores também. Então, eu queria que o senhor esclarecesse de uma maneira resumida o que pode e o que não pode aqui em Porto Alegre, justamente por causa das dúvidas desses vários decretos aí dos últimos dias. E depois eu quero saber do senhor qual é a previsão do pico. O pico, aquela ponta máxima do momento mais crítico previsto aqui para a cidade de Porto Alegre. Por favor. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, André. Na verdade, só para explicar, né, nós temos realmente mais de 30 decretos que foram editados durante o mês de março, alguns até com algumas questões de redação que a gente foi identificando. Gera dúvidas, não adianta na população, né? Gera dúvidas, mas também explicar por que foi feito isso, porque justamente o processo para a identificação dos riscos e da forma de atuação e onde deveria atuar o município foi algo que foi se construindo. Tá? O que nós estamos fazendo hoje, inclusive, o prefeito deve assinar hoje um único decreto, né, com fins bastante, digamos, com um perfil bastante didático, inclusive, justamente para que solucione dúvidas das pessoas que querem, inclusive, atender os comandos, mas, evidentemente, devem ter clareza quanto a isso. Nós estamos fazendo hoje, né, uma unificação desses 30 e poucos decretos em um apenas, onde nós pretendemos didaticamente indicar, né, justamente as atividades essenciais, aquelas que são consideradas atividades essenciais e que, portanto, podem ser exercidas dentro dos rigores e das exigências, inclusive, de higienização, de acesso ao público, de ocupação. Como supermercados, farmácias. Como supermercados e farmácias, restaurantes e bares que ofereçam alimentação pelo sistema famoso do PEG leve, vamos dizer assim, ou seja, sem que as pessoas permaneçam no estabelecimento. Delivery. Por quê? Né? Porque, de fato, o delivery, exatamente, o que está visto é o seguinte: a característica deste vírus, e vocês têm repetido isso à exaustão, mas é bom repetir porque tem o espaço de conscientização da população, é a sua alta capacidade de contágio. Né? É pelo ar, é pelo contato físico, é pela saliva. Né? Então, qualquer situação em que nós tenhamos, por exemplo, transporte público, qualquer atividade econômica que nós eventualmente afrouxássemos restrições nesse momento, implicaria numa maior circulação de pessoas por intermédio do transporte público. Transporte público onde as pessoas tocam nas superfícies, né, se seguram, sentam, etc. Então, há um conjunto de fatores que fazem com que nós, neste momento, atendendo o que tem da literatura médica e científica no mundo inteiro de mais avançada,
persistamos na restrição a essas atividades. Não pela atividade só em si, mas também pelo movimento que ela gera, que é natural das pessoas. Mas o que pode, o que não pode, então, na verdade, a gente vai saber quando esse decreto for publicado, assim, para... Didaticamente, sim, até porque as atividades são descritas, eu vou ocupar aqui o jornal de vocês e mais um pouco, né? São diversas atividades, mas ele está rigorosamente, didaticamente indicado nesse decreto. E, de qualquer sorte, nós estamos absolutamente à disposição aqui no município para esclarecer. Hoje mesmo tivemos uma atividade de fiscalização que tem, evidentemente, uma finalidade de repressão, especialmente daqueles que querem dolosamente violar as regras, isso. numa visão até um pouco egoísta, mas o grande elemento dessa fiscalização tem sido a orientação, a informação das pessoas, porque evidentemente nós sabemos que há um sacrifício de todos em prol do bem comum, em prol do interesse também da saúde e da preservação da vida. Sobre o pico da epidemia que o André fez Não é possível, de novo, é um vírus que nós não conhecemos. O que nós temos em relação a isso são informações de outras cidades, de outros países, e é possível fazer, há vários estudos fazendo comparativos, mas não é projeções, mas não é possível dar certeza sobre isso. Nós, porque não temos esta informação precisa, temos algumas projeções. O que nós imaginamos? Que nós, agora em abril, mantendo essas restrições, talvez a gente consiga afastar isso até o final do mês. Mas isso é uma projeção, digamos, que pode ser amanhã ou depois desmentido. O grande segredo do combate, das estratégias de combate ao vírus e à pandemia é o monitoramento. As informações vão mudando dia a dia conforme a evolução dos casos, a capacidade que nós temos de identificar também esses casos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos, secretário. Nós acabamos de conversar com o secretário extraordinário Bruno Miragem, que é o secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus. André. Obrigado, Lu. Obrigado, secretário Bruno Miragem. Importante, sim, até para a gente ter um padrão do que pode e o que não pode. Muito bem, nós temos um mapa aqui, um quadro, um mapa do mundo que a gente mostra online, ou seja, as informações que nós temos atualizado ao vivo constantemente, São atualizações extremamente importantes, porque nós temos, olha só, no mundo 808.283 casos. 39.571 pessoas morreram e pessoas que se recuperaram, 163.603. Vejam só que números assustadores. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando e a gente encerra o SBT Rio Grande de hoje com este clipe aqui, do grupo Arte Nativa. Lembram deles? É aquele grupo que viajou com a Lu Coleman lá pelos Estados Unidos no ano passado, divulgando a cultura gaúcha. O vídeo completo está na nossa página no Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. Um beijo em todos e até amanhã. Boa tarde. Tanta gente, ninguém viu. Morreu infeliz passarinho dentro de sua gaiola.